Avelino, me conhecido como Jota. E, Jota, você tem mais ou menos 15 minutos para fazer a apresentação. Você tem me dito que ia fazer primeiro o programa. Vou fazer primeiro a apresentação teórica e no final eu faço aqui e depois volto. Fique à vontade. Depois a gente passa para as considerações da banca, já agradecer a presença dos professores e aí fique à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer à banca, ao professor, meu orientador, professor Paulo Ricardo Ferreira Floro Costa, ao nosso coordenador, professor André Ferreira, e ao nosso convidado, jornalista e radialista José Roberto Andrade Nascimento, o Beto Andrade. Boa noite. Quero agradecer também a presença da minha esposa que está aqui, prestigiando essa apresentação. Vamos conversar. Muito bem-vindos. Eu vou apresentar no TCC, e o tema do TCC é a transição da Rádio Jornal do Comércio para o novo momento da comunicação digital. E por que eu escolhi esse tema? Primeiro porque falar do rádio, ele obrigatoriamente, na minha visão, você tem que falar da Rádio Jornal do Comércio. A Jornal do Comércio é pioneira. Ela foi a primeira na América Latina a transmitir 24 horas sua programação na internet. Foi também a primeira no Norte e Nordeste a fazer a migração para o rádio FM. Então ela tem um papel muito importante no rádio brasileiro. Ela saiu na frente de todas as grandes emissoras do Sul e Sudeste. Então, falar do rádio, para mim, quando eu pensei em falar do rádio e falar da transição, mas como recebi essa proposta de falar da transição, eu pensei logo na Rádio Jornal do Comércio, por essa importância, por esse pioneirismo, né? Agora, o objetivo de nossa pesquisa. O objetivo de nossa pesquisa foi pontuar a participação e outra coisa, eu quis fazer um contraponto. E eu falo novamente, como a gente fala do rádio brasileiro, a gente tem que falar do passado e do futuro. Então, o contraponto do ouvinte, eu quis pontuar a relação do ouvinte com a rádio, aquele ouvinte que eu via na caixa grande, aquele rádio apaixonante que era logo no início, e esse ouvinte que hoje está ali antenado, certo? Nas mídias digitais, nos aplicativos, ele está ouvindo pela internet. Então, a rádio permanecendo também, pontuamos também a tradição. Hoje existe um quadro na Rádio Jornal que se chama Passando a Limpo. Dentro desse quadro, o ouvinte, ele vende, ele compra, ele reclama, que é uma preservação dessa tradição da Rádio Jornal do Comércio, como foi lá no início, com seus ouvintes, bem no início. Então, nós pontuamos essa relação do ouvinte com a Rádio Jornal do Comércio e também desse ouvinte hoje que está participando através do aplicativo, do WhatsApp, também tem um painel interativo onde o ouvinte participa. E o universo da nossa pesquisa, que nós queríamos atingir e chegar, basicamente ao universitário. Eu vou falar uma frase que provavelmente está na fita para repetir. O rádio ele não é um coadjuvante da comunicação. O rádio ele tem um papel importantíssimo. E a Rádio Jornal do Comércio deu essa prova, se modernizando e estão aí em todas as linhas. Então eu quis atingir o professor, o universitário, a galera que chega para estudar, para ter mais subsídios, para conhecer melhor esse meio que é o rádio. Então, eu quis atingir esse universo, o profissional, o comunicador e o ouvinte também, para que ele pudesse conhecer melhor esse meio tão fantástico que é o rádio. Como nós desenvolvemos o nosso trabalho? Nós fizemos um desenvolvimento dividindo ele em duas partes. E como eu falei, é difícil nós falarmos do rádio sem falar do passado. Tem que falar do passado e do presente. Quando a gente quer falar do rádio, tem que falar assim. Então eu trouxe dentro do meu trabalho o rádio que chegou no Brasil, o desenvolvimento do rádio,
no começo, a gás, o rádio deu minha família, o rádio que era como a internet, quando o rádio chegou no Brasil, o rádio também fez como a internet. O rádio começou a ditar costumes, ditar moda, né? Ditar comportamentos. Então o rádio tinha a mesma força que a internet tem hoje. Então a Rádio Jornal soube muito bem aproveitar esse momento de modernidade, né? Problemática, né? Nós observamos o seguinte, que o rádio ele teve dois momentos históricos, né? Nós observamos a chegada da televisão, né? Quando chega a televisão, nós observamos que o rádio era dito como falido, né? Aí chega a internet, aí a Rádio Jornal mostra que não, que a internet é parceira, porque a internet começa a usar o rádio como parceria e se modernizando, né, crescendo através da internet e atingindo, falando realmente para o mundo. Né? Agora, para essa primeira parte da nossa conclusão, eu vou passar aqui o trabalho que nós fizemos e vou observar que na própria fala dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, tem a questão mesmo da facilidade, porque também nessa problemática nós podemos dizer assim, o que é como solução, o que nós podemos apresentar como solução, né? Porque a Rádio Jornal, quando ela passa para a internet, ela mostra que o rádio ainda continua muito importante. Como eu falei no início, o rádio não é um coadjuvante da história da comunicação. O rádio tem um papel importantíssimo. Na internet hoje, e a Rádio Jornal, estando na internet, ela realmente mostra o quanto isso é importante e como isso facilitou a vida. Porque hoje a Rádio Jornal está em todas as plataformas, onde você pode ouvir ela no seu celular, no computador, em todas as plataformas você pode ouvir. E o streaming hoje fez com que a rádio revivesse uma nova história, né, recomeçasse o seu papel, retomasse o seu papel, né, o seu papel de importância dentro da comunicação. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Com esse slogan e os transmissores mais potentes da época, que fazia a emissora ser ouvida até em outros países através das ondas médias PRL6, nascia em 4 de julho de 1948 a Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, mudando o cenário do rádio pernambucano e brasileiro. E com esse DNA revolucionário, foi a primeira emissora do Norte e Nordeste a migrar das ondas do rádio para o mundo digital. Antes mesmo de fazer a conversão do AM para o FM, em 1999, foi a primeira rádio da América Latina a transmitir sua programação pela web. E em 2014, fez a migração do AM para o FM e, mesmo com a conversão, ficou operando nas duas faixas. O pioneirismo é uma marca muito forte da Rádio Jornal do Comércio. Também foi a primeira a ter o recorde de passar 26 anos liderando a audiência com mais de 64 mil ouvintes por minuto. Traremos hoje alguns personagens que fazem parte da história da emissora, tanto profissionais como ouvintes e suas experiências e como essa transição para o novo momento da comunicação digital impactou de alguma forma suas vidas no dia a dia. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. A transição da Rádio Jornal não apenas do AM para o FM, mas também para o mundo digital, além de melhorar a comunicação com seus ouvintes, impactou a vida dos seus profissionais. O comunicador Ciro Bezerra lembra das dificuldades de trabalhar em uma rádio não conectada. São várias, mas vamos aqui, na minha cabeça, três pessoas. Nós temos aqui comarcas. Vamos lá, um morreu, Mané Queiroz. Era para você ouvir Mané Queiroz sobre isso. Você já imaginou que é fazer plantão esportivo quando a gente não tinha internet? Dependíamos apenas de um telefone, que nem todos os telefones da emissora de rádio podíamos ligar para todo o estado, né? E ele ligava para todas as emissoras, isso é uma troca de informação. Imagine você,
Imagine você, Edivaldo Moraes, que foi um grande plantão esportivo aqui da Rádio Jornal, da Rádio Clube. Ele foi um dos fundadores do Escrete de Ouro. Como era fazer um plantão esportivo naquela época? Você já imaginou como era que a Digeci Soares, na Rádio Jornal, aliás, na Rádio Clube, o Cleto Beltrão, eles filtravam aquelas informações para fazer o panorama internacional do mundo em suas mãos, que era um noticiário de rádio que tinha na Rádio Clube de Pernambuco, criado pela nossa querida e saudosa professora do rádio brasileiro, Rosa Maria. Sabe o que é captar a BBC de Londres, captar a Voz da América, tudo isso num rádio Transglobe ali no canto, para a gente então ir através do Telex. As pessoas estão ouvindo, muitas não sabem o que é Telex. Explica lá aquele máquina, aquele barulho numa redação. E as informações chegando na fileirinha da notícia para a gente pegar lá, tudo cifrada, porque não tinha pontuação, nada, eles não liam pontuação, eram uns garranchos que a gente tem que entender. Elias Lourenço fez muito plantão esportivo. O Geraldo Freire, para fazer um programa hoje, com tudo na mão. Geraldo Freire, por que ele costumou chegar de madrugada? Ele tem que chegar cedo para captar as emissoras de toda a parte do Brasil que pegavam em outras ondas de madrugada, para poder fazer. Aldo Vilela, que produziu tanto tempo, o nosso querido Daniel Bueno, que produziu tanto tempo, Geraldo Freire, para saber deles, para você ver qual é a diferença. Eu sofri pouco, eu sou eu sou da Jovem Guarda. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Mais informação para formar a sua opinião. Informando, comunicando e não apenas formando opiniões, mas personalidades. Várias gerações cresceram ouvindo a Rádio Jornal, onde grandes nomes do rádio pernambucano deram sua contribuição na formação dessas gerações. Isso é tão marcante que fica no inconsciente de seus ouvintes. O Pedro Show, como é conhecido por ser apaixonado pelo rádio, guarda lembranças da época da emissora não conectada e fala das facilidades em ouvir a rádio hoje. Eu achava legal a questão das ondas curtas, que havia um prefixo e falava 31 metros, 49 metros, 19 metros e 25 metros. E depois eu lembro quando surgiu o prefixo www.radiojornal.com.br, não é? Isso eu vivi realmente na época de Graça Araújo, entendeu? E a chegada da FM, da transmissão simultânea, realmente eu senti uma diferença, porque ela, quando está em AM, todo ouvinte sabe, que conhece, quem mexe com música e tudo mais, quem mexe com som, sabe que ela tem um reverb na transmissão dela em AM, 780. E em FM, 90,3, que era no lugar da JCFM, né, hoje em dia, ela entra seca, sem reverb, porém com som super digitalizado. Viva a Rádio Jornal do Comércio, seus pioneiros foram Brivaldo Franklin, Djalma Miranda, Amarílio Nicéas, Rui Cabral, Alberto Lopes, Geraldo Lopes, Juracé Castelar, Linda Maria, Medeiros Cavalcante, Dantas de Mesquita. Aí vieram depois Aldemar Paiva, Lacerdinha, que inclusive Lacerdinha, ontem, rapaz, completou 21 anos que ele faleceu. Ontem, Lacerdinha. Ele começou na Rádio Jornal, em 49, como servente de estúdio. Foi discotecário e contra-regra. Só em 55 ele foi para a Rádio Clube, mas ele começou na Rádio Jornal, Lacerdinha. Paulo Marques também passou por lá. Ivan Lima, nem se fala. Ivan Lima foi superintendente, foi criador do Escrete de Ouro na Clube e levou o Escrete para a Rádio Jornal do Comércio. E foi um sucesso, né? Enfim, a Jornal está aí, de parabéns. São quase 80 anos defendendo a cultura nordestina. O que eu mais admiro na Rádio Jornal do Comércio, o que eu mais admiro, é isso aí, é ela preservar a cultura nordestina e preservar os bons programas, né, que até hoje nós temos aí, como o Bandeira 2. Rádio Jornal. O rádio sempre teve um público pitoresco. A dona de casa, o taxista, o porteiro, as pessoas que viam no veículo um companheiro. O fazer e pensar rádio vem mudando com a chegada das novas tecnologias. Ele hoje é ouvido no celular, no computador e em toda parte. Não existem mais barreiras geográficas para ser ouvida. O jornalista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Souza, que já trabalhou no sistema Jornal do Comércio, fala da relação do rádio como um todo
com o seu ouvinte dentro desse universo que proporciona novos meios para se comunicar. De uma maneira geral, então eu acredito que as rádios podem e devem caminhar com redes sociais, com internet, com uma comunicação via internet, mas sem fechar a porta, né, sem fechar a barreira para ouvintes da maneira tradicional, que entram por telefone, que se comunicam diretamente por áudio, porque rádio é extremamente áudio, e rádio é extremamente a relação íntima entre o veículo e seu ouvinte, entre o comunicador, o repórter e o ouvinte. Então eu também acredito que não se pode usar a internet para fechar o caminho para os ouvintes darem opinião, contribuírem, porque contribuem muito quando chegam com a notícia de última hora. Lembrando que o radiojornalismo, ele é praticamente de maneira indiscutível o caminho mais rápido para se confirmar a notícia. O rádio é muito ao vivo, é muito agora, como todo mundo sabe, é muito mais simples entrar de maneira direta com informação de última hora, com uma exclusividade no rádio, do que na televisão, por exemplo, que é um veículo que necessita, né, de uma estrutura, de uma equipe maior para conseguir se produzir. O rádio, dessa maneira, é mais simples. Então, a internet, as redes sociais, né, são muito importantes e deram a contribuição, deram a cara nova para o rádio, mas os tradicionais ouvintes, a linguagem direta, né, da rádio com seu público, ela é essencial e ela pode e deve caminhar junto nesse rumo aí da internet. A tecnologia chegou para ficar e modernizou a comunicação tradicional da Rádio Jornal do Comércio, que desde o início da década de 90 focou as suas atenções no processo de convergência. A professora das universidades Uninasal e Unifavip, jornalista e especialista em rádio, Luciola Corrêa, lembra como a Rádio Jornal está concretizando a meta de falar para o mundo e da transição para as novas plataformas digitais sem abandonar a sua tradição. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia esse slogan, Rádio Jornal falando para o mundo, e tinha até uma piada que as pessoas faziam na época, falando para o mundo, mas a rádio ela vai até aqui o interior de Pernambuco, tal. E com a internet, esse slogan, que é algo que vem de muitos anos antes do surgimento dessa rádio digital, ele se concretiza hoje em dia. De fato, a Rádio Jornal está falando para o mundo. Isso dá uma dimensão do quanto as pessoas, na época que criaram esse slogan, já tinham, de certa forma, uma noção do que seria o rádio, que ele não ia morrer ali, que ia ser um veículo que ia perdurar até durante muito tempo, inclusive chegando até o digital. Então, eu acho assim, que a partir do momento que as pessoas escutam esse slogan hoje em dia, ele é ressignificado. E elas começam a compreender também que a rádio, ela tem sim, o rádio como um todo, o veículo rádio, ele tem esse alcance global e que a Rádio Jornal, de fato, ela está adaptada para esses novos meios e que eles podem, inclusive, acessar de diversas formas. Essa questão das tradições, eu não sei até que ponto, se a rádio permanecesse apegada a certas formas que ela tinha desde o princípio de produzir, se ela ia atingir o público hoje em dia, porque a gente sabe que à medida que os meios vão modificando, a forma de se consumir e o público também modifica. Então a rádio ela precisa se atualizar. Então eu acredito que foi uma transição tranquila que a Rádio Jornal fez ao se adaptar à internet, ao se adaptar à convergência, essas novas linguagens, e ainda assim, muitas das vinhetas, muitos dos programas e até alguns dos locutores ainda permanecem não do princípio, né, até porque a rádio é bem antiga, mas de muito tempo. A rádio ela não é uma rádio que modifica completamente a sua plástica ou a sua estética em função da internet. Então, eu acredito que ela continua, ela está modernizada, mas ela continua mantendo, sim, certas tradições. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. A Rádio Jornal, nos últimos anos, vem sofrendo alterações em sua linha editorial, dando mais ênfase ao jornalismo. Isso também em todas as suas plataformas digitais. Para o radialista e jornalista conhecido como comunicador da maioria, Geraldo Freire, mesmo com a programação segmentada, a Rádio Jornal continua em primeiro lugar. A Rádio Jornal consegue fazer um milagre. A Rádio Jornal hoje ela é uma rádio que só de notícia e ela é em primeiro lugar de audiência, porque
você soma FM com AM, dá primeiro lugar. Isso acontece aqui. Isso não acontece. Se você for para São Paulo, eu estava vendo a pesquisa um dia desse. São Paulo, primeiro lugar, é Rádio Band FM, não é Band News. Band FM, ela até passou por aqui um tempo aí com os humoristas, com as brincadeiras, ela é primeiro lugar. Depois vem Rádio Nativa tocando música, a CBN brinca lá em 18º lugar. E das rádios de informação, a Jovem Pan é a que mais está com audiência lá, colocada aí na casa do 8º ao 10º lugar. E aí depois vem as musicais e as abertas. Um exemplo mais interessante você teve no Rio de Janeiro. A Rádio Globo resolveu fazer uma grande mudança e a Rádio Tupi resolveu fazer uma rádio como a Rádio Globo fazia. Inclusive contratou o pessoal da Globo, Antônio Carlos e tantos outros. Hoje é uma beleza você ouvir a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, bem inventada, bem gostosa. Mas vai ser assim, acho que cada vez mais o rádio vai ser segmentado. E o Ibope vai segmentar. O rádio, esse aqui é de notícia, esse aqui é de música e tal, e cada um vai viver separadamente porque tem rádio demais. Eu estou falando do que eu gosto de fazer. Eu por exemplo, mas a Rádio Jornal segura muita coisa. Você sabe, eu estava dizendo um minuto, você sabe por que ainda se diz Pernambuco aqui com o E aberto? Por causa da Rádio Jornal, senão já era Pernambuco. Então nós, isso aqui, a gente defende isso, o pessoal da direção da rádio defende isso. Aqui também se defende a questão nordestina, inclusive pela história do proprietário, né? O orgulho de ser nordestino. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. ZYI 771, AM 780 kHz. E ZYD 257, FM 90,3. Rádio Jornal do Comércio. Recife, Pernambuco, Brasil. Você acabou de ouvir um documentário idealizado e produzido por J. Santos nos estúdios JS Produções. Abordamos o tema A Transição da Rádio Jornal do Comércio para o novo momento da comunicação digital. Aluno formando do curso de Comunicação Social no setor jornalístico, com orientação do professor Paulo Floro. Rádio Jornal, tô ligado também. Há muito tempo liderando e muito bem. A gente tentou mostrar a Rádio Jornal, o papel importante que a Rádio Jornal tem dentro dessa nova mídia digitais. Né? E durante o curso, eu vi uma problemática também, essa imagem é muito significativa porque fala do que algumas vezes durante o curso eu saí em defesa do rádio, porque como eu falei lá no início, o rádio às vezes ele é posto como um coadjuvante na história da comunicação. O rádio tem um papel importantíssimo, né? E a Rádio Jornal, ela fez isso porque hoje nós temos aí, né, uma gama imensa de possibilidades de acessar a rádio, de estar. Hoje você não escuta só em casa. E durante o curso, quando eu vi os alunos chegando, e cada com uma mentalidade por TV ou impresso, eu me preocupava muito. Até porque assim, eu não tenho como esconder que eu sou um apaixonado pelo rádio. Mas eu acho que mesmo saindo desse aspecto, o rádio é muito importante mesmo. A comunicação para uma grande escola, todos os grandes comunicadores, você pode observar que passou pelo rádio. Então, durante o curso, eu sempre falava o seguinte: seja pelo rádio, AM, rádio FM, certo? De qualquer forma, não tem como o mundo acabar, quem vai anunciar o rádio. Então, essa imagem é mais mostrando isso, que eu tenho essa visão do rádio e ele só se fortalece através da internet hoje, né? Esse novo momento dele mostrar que está vivo e que ele pode ser realmente uma referência na comunicação, uma referência para quem está começando, uma referência para quem quer fazer um trabalho de qualidade. Eu agradeço a todos, né, pela paciência,
deve ter, de alguma forma, contribuído. Convém comparecer à instituição de ensino superior, curso de comunicação social, o discente Rosivaldo Severino dos Santos, para a defesa do trabalho de conclusão de curso, a transição da Rádio Jornal do Comércio para o novo momento da comunicação digital, tendo sido orientado por mim, julgado pela banca examinadora, e de acordo com o regulamento do trabalho de conclusão de curso, a banca confere o grau de aprovado com nota 8. Aí! Parabéns, Jorge. Aí, cara, parabéns. Tudo bom. Veja só. Boa, rapaz. Parabéns aí pela conquista. Chegamos aí ao fim do processo. Certíssimo. Vamos fazer uma foto aí. Você dá um parabéns primeiro. Agora parabéns. Aê! Eu sabia que você era capaz. Vamos à foto. Fazer uma fotinha aí. Como Fazer é? uma fotinha oficial.